marchando, a igreja não a noiva, a igreja moderna, a igreja cheia de carnalidade, está marchando para o inferno sem perceber, porque estão sendo enganados por um evangelho que não salva. O texto que nós lemos em Hebreus: sem fé é impossível se achegar a Deus, porque é necessário, para se chegar a Deus, que possamos crer nele, que todos que acheguem a Deus creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que eu quero dizer com isso? O que é fé para você? Todo mundo tem fé, queridos. Até para você comer um hambúrguer que você pede hoje por telefone, você tem que ter muita fé para comer ele. Você não sabe como ele foi feito, não é mesmo? Tudo isso tem que ter fé. Mas qual que é a fé verdadeira? Qual é a fé que te salva? Por muito tempo eu andei na fé da minha fé. Eu tinha fé na minha fé que Deus ia fazer tudo o que eu queria. Muita gente tem essa fé. Uma fé que Deus vai fazer tudo o que você quer. Uma fé que você provocar Deus, fazer sacrifícios para Ele, Ele vai fazer o que você quer. Essa fé também é uma fé falsa. É uma fé adoecida. É uma fé cancerosa. Essa fé é um câncer que eu fui curado. Uma fé cancerosa. Eu fui curado deste câncer também. O câncer físico não precisa da cura dele. Não importa. Ele não causa impacto na minha vida. Ele causa dor. Eu tenho dor todos os dias. Eu venho pregar com dor, acordo com dor, durmo com dor. Não tem como tirar a dor. Já fiz tratamento. Não tem como aplacar a dor. Foi mexido muito na minha cabeça. Mas no momento que eu estou pregando, Deus me dá o alívio dela. Isso é um fenômeno que o meu médico não consegue explicar. Ele achou que era adrenalina, porque eu estaria agitada, eu estaria empolgada, ou pregando, então ele começou a colocar adrenalina no meu tratamento para dor, pastora. Não resolveu. Ele teve que realmente entregar os pontos, porque não teve como entender. Eu não sinto dor quando eu estou pregando. Só que o câncer físico não tem impacto na minha vida. O que tem impacto na minha vida, que me faz sofrer, eu e minha esposa e André, que está conosco nesse projeto, é de ver tantas pessoas enganadas por um evangelho falso. A igreja brasileira construiu para ela um Deus para servir. E não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus que, se você determinar, se você pagar, se você comprar o olhinho, a aguinha de Jordão, a almofadinha dos milagres, o carnezinho de milagres, a arcazinha de não sei de onde, se você começar a comprar essas coisas levando para casa, o saquinho de areia de não sei de quê, Deus vai fazer para você o que você quer. Mentira. Mentira. E tem igrejas abarrotadas servindo este Deus. A que Deus você tem servido? Qual Deus você tem servido? Qual é a sua fé? A fé verdadeira, ela te faz realmente descansar em Deus, em meio a tanta tribulação, em meio a tanto sofrimento. A fé verdadeira tira fora todo o seu medo. A fé verdadeira te faz confiar. Mas como você vai confiar numa pessoa que você não conhece? Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Por isso que o nosso Deus quer que nos acheguemos a Ele, conhecendo Ele. E a única forma de conhecê-lo é através da palavra, é através da oração, é através de relacionamento e intimidade com Ele. O nosso Deus é Deus pessoal, é Deus de relacionamento todos os dias. Um Deus que quer acordar com você, passar o dia com você, viver com você as suas lutas, estar com você nos teus vales, estar com você sobre as águas, estar com você na vitória, na bonança. Esse Deus tem que estar com você em todo o tempo. É este o nosso Deus. E esta fé verdadeira não é confiança. Fé é conhecimento de Deus. Se eu conheço o Deus da minha Bíblia, o Deus da palavra, eu tenho fé verdadeira nele. E se eu tenho fé verdadeira nele, eu vou até Ele com os meus pedidos, com as minhas súplicas, com as minhas orações, e coloco para Ele: Senhor, está aqui.
Estou vendo vários cartazes de oração. Oração é a chave da vitória. Assim como o oxigênio está para o ser humano, a oração está para o cristão. Não tem como um crente viver nessa terra sem uma vida de oração. Orar sem cessar. 24 horas, uma vida de oração. Andando, dirigindo, trabalhando, cozinhando, lavando, seja o que for, mas uma vida de oração. O teu Pai que vê em secreto, Ele ouve o teu coração, Ele vê em secreto aquilo que está dentro de você. Fique em comunhão com Ele, e é só através do Espírito Santo de Deus que você vai conseguir isso. Então, quando você se achega a este Deus, crendo que Ele existe, esse Deus que existe, um Deus que é amor, um Deus que é magnífico, mas é um Deus justo e que se ira todos os dias, um Deus que não tolera a iniquidade, Este Deus que nós vivemos é um Deus sério, mas é um Deus maravilhoso. É um Deus que está pronto a te perdoar. É um Deus que está com os braços abertos para você e os ouvidos bem abertos para você, para te ouvir, para te socorrer. Mas ao mesmo tempo, lá em Isaías 59, que diz que Deus está com os braços abertos e os ouvidos não estão tampados, isso está também continua. A igreja moderna usa só essa parte. O texto continua, mas os vossos pecados fazem divisão entre eu e vós, e eu não posso vos ouvir. Quer que a tua oração chegue até Deus? Arrependa. Confessa os teus pecados. Se arrependa. Está na hora, igreja. Está na hora de lavar as vestes do sangue do Cordeiro. Está na hora de se posicionar, igreja, e marchar. Nós estamos vendo o fim. Não podemos viver mais como se o fim não fosse chegar. Ele pode chegar para mim, pode chegar para você hoje. A igreja está sendo adornada. Nós precisamos ser parte dessa noiva. Precisamos ser a noiva de Cristo nessa terra. E quem se achega a Deus com essa oração de um pecador arrependido, Ele vai ouvir. Mas Ele vai ouvir não quer dizer que Ele vai te dar o que você está pedindo. A palavra que nós lemos diz que Ele é galardoador. O que é isso? Galardoador dos que o buscam. Ele vai recompensar você. Talvez Ele não vai te dar o que você está pedindo. Olhe bem. Você precisa realmente conhecer a Deus. Porque a palavra dele fala que se sua mente for transformada, se você tiver uma mente de Cristo alinhada com a palavra de Deus, você vai experimentar a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Aleluia. Por isso que é tão importante conhecer Deus, para ter uma fé verdadeira e firmada nele. Porque você vai descansar. Você colocou aquele problemão lá nas mãos dele, e você vai sair de lá, você não vai sair de lá com as mãos vazias. Ele é galardoador. Você vai sair de lá com alegria, aleluia, com gozo, com consolo, com refrigério. Vai sair de lá com a presença do Pai. Quer coisa melhor do que isso, gente? O problema da igreja é que ela ficou tão mimada, ela está tão estragada com esse evangelho triunfalista, com esse evangelho de vitória, com esse evangelho de campanhas e mais campanhas, de montes de sacrifícios, de jejuns e tanta coisa, para tantos sacrifícios. Ela ficou tão mimada, tão perdida nisso, que ela prefere sacrificar, que ela prefere pagar o preço que já foi pago na cruz do Calvário. E essa mesma carta que nós lemos aos Hebreus, ela está escrita para os judeus convertidos que voltaram para as práticas antigas. Voltaram de novo aos sacrifícios, a carregar as arcas, a fazer aquilo que não era para ser feito mais. O Velho Testamento é sombra daquilo que viria e veio. O Velho Testamento se cumpriu todo em Cristo Jesus. Cristo Jesus hoje é a nossa lei, é a nossa vida, é a nossa regra de fé. É Ele. E os hebreus, os judeus convertidos, estavam voltando às práticas antigas. E é exatamente isso que a igreja está fazendo hoje. Voltando a práticas antigas. Trazendo coisas estranhas para dentro da igreja. Macumbaria evangélica. Feitiçaria evangélica. Coisas horrorosas. Distraindo o crente.
E sabe quem é que está por trás disso? O diabo. O diabo é parceiro da igreja moderna. Ele é parceiro desses crentes. E quanto mais esses crentes provocam e fazem sacrifícios, mais distantes do Deus verdadeiro eles vão ficando, e mais desesperados. E mais desesperados, porque a resposta não vem, e a luta não cessa, e o dinheiro não chega, e as profecias não se cumprem. E sabe o que tem acontecido? Milhares de pessoas perdidas em seus vales. Perderam a fé. Perderam a fé. Porque não era uma fé verdadeira. Eu vejo pessoas hoje, há uma igreja enorme de desviados da presença de Deus. Há uma igreja enorme de perdidos. Há uma igreja enorme de desigrejados. Pessoas frustradas com Deus. Pessoas que não querem mais viver. Que perderam a vontade de viver. Só que o Senhor nos chama nessa noite para se achegar a Ele. Lembrar que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele não deixa você voltar de mãos vazias. Aleluia, Jesus. Só que Ele vai fazer o que Ele apraz. Ele vai fazer o que está no coração dele para você. Sabe por quê? Porque Ele quer que você vá morar no céu com Ele. Aleluia. Ele quer que você desperte desse sono espiritual. Que você saia dessa cegueira e dessa surdez. E comece a entender que você é um peregrino. É um forasteiro nessa terra. Você está só passando aqui. Não é o teu lugar. Para de construir teus tesouros aqui. Para de construir teus altares aqui. Para de construir teus bezerros de ouros aqui. E volte a servir o Deus de verdade. O Deus verdadeiro. Um Deus que o único sacrifício que Ele quer seu é o teu arrependimento. Que você chegue a Ele com as mãos sujas. Com o coração sujo. Com os lábios impuros. E fala: Senhor, eis-me aqui. Como Isaías, ai de mim, que vou perecendo, que sou homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros, e grande a minha iniquidade. Isaías só se reconheceu como pecador quando ele viu o Senhor, mas para ele ver o Senhor, o rei Uzias teve que morrer. Então muita coisa precisa acontecer, querida, na nossa vida, mas tudo precisa acontecer primeiro pelo arrependimento. Você precisa romper com o pecado. Precisa romper com o pecado que te domina hoje. Seja o adultério, seja a mentira, seja o roubo, o furto, seja o que for. Seja a pornografia, a promiscuidade, a fornicação. Seja o que for que está te dominando, o vício que estiver te dominando, você vai romper ele hoje. Porque Deus venceu na cruz por você. Jesus consumou na cruz para você ser livre nele. Seja livre. Olhe para a cruz. Ele consumou tudo lá para você. Está tudo consumado. A tua libertação. Você não está mais debaixo da condenação, da ira de Deus que virá sobre a terra. Você está livre em Cristo para viver uma vida abundante aqui. Uma vida abundante aqui não é uma vida ausente de problemas. Não é uma vida ausente de aflições. Como ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós venceremos também. Nós temos vencido, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você não precisa mais de correr atrás das tuas bênçãos, queridos. As bênçãos virão sobre ti. Aleluia. Volta para a palavra. O Evangelho é simples. Ele é muito simples. Não precisamos de amuletos. Não precisamos de mais nada. Tudo já foi consumado na cruz. Volte para o Evangelho. A palavra de Deus diz em Deuteronômio: se ouvires a minha voz e me obedeceres, todas as bênçãos virão sobre ti. Quais as bênçãos, Maristela? Todas que lhes são necessárias. Todas. Os sinais vão seguir os que creem. Nós não precisamos correr atrás de milagres. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Elas vão nos seguir. Porque o Deus que nós seguimos é fiel. Seja fiel. Deus é fiel com quem é fiel a Ele.
Algumas orações Deus vai dizer não para você. Ele disse não para Jesus no jardim de Getsêmani. Ele disse não para Paulo, quando Paulo pediu por 3 vezes para tirar o espinho da carne. Porque os nãos de Deus têm um propósito. Quando Jesus pediu para passar o cálice dele, pediu por 3 vezes: passa de mim este cálice, Pai. Jesus não estava querendo rever a cruz, ele iria para a cruz. Jesus não tinha medo da cruz, nem da humilhação que estava para passar, nem dos açoites, nem da vergonha, nem da nudez, nem de tudo que ele ia passar. Ele já estava muito enfermo naquele momento. Seus poros tinham dilatados e ele suava sangue. E ele dizia: Senhor, Pai, Pai, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. O Pai não passou o cálice. E sabe qual era o cálice? A ira de Deus. Ele iria tomar o cálice da ira. Ele iria tomar os meus e os seus pecados sobre ele. Ele iria tomar as minhas e as suas transgressões sobre ele. As minhas e as suas iniquidades. Ele tomou sobre ele. Não era só morrer na cruz. Não era só apanhar e ser moído, dilacerado como ele foi. Mas era tomar o cálice. Ele se tornou maldito por você na cruz. Estava sobre ele toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado foi sobre ele. E sabe o que Jesus estava temendo ao tomar o cálice? O que aconteceu? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O Pai é santo. Santo, santo, santo é o Deus de Israel. E ele não podia olhar mais para o filho, que o filho estava imundo por causa dos meus e dos seus pecados. O filho estava sujo, maldito na cruz, por minha causa e por sua causa. Era isso que Jesus estava revendo com o Pai, lá no jardim do Getsêmani, para que ele não perdesse a comunhão com o Pai. Porque pela primeira vez, desde a eternidade, a comunhão do Pai e do Filho foi rompida por causa dos meus e dos seus pecados. E nós não importamos com isso, quando nós rompemos a nossa comunhão com Deus, por causa de um pecado ridículo, por causa de uma coisa ridícula. Nós temos que fugir das tentações. Ser tentado não é pecado. Tentação não é pecado. Mas você não pode cair nela. Você não pode dar lugar para ela na tua vida, porque ela vai entrar para a tua vida, você vai cair nela, você vai conceber, vai dar a luz ao pecado, e o pecado te separa do Pai. É o que Jesus mais queria evitar, a separação do Pai. Nós possamos lutar por isso, não sermos separados do Pai. O pecado te separa do Pai. Vá e não peques mais. Enquanto vivemos, querido, nós vamos pecar. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, no sangue de Jesus, lá na cruz, ficaram os nossos pecados. O pecado que cometemos hoje são pecados acidentais, que nós não desejamos pecar. O nascido de novo não deseja pecar. Ele deseja mais obedecer a Deus do que pecar. E quando ele peca, ele se arrepende. E o arrependimento dói na alma do crente convertido. Dói que ele se prostra diante do Senhor em lágrimas. Mas não peques mais. Não peques mais. Que se você vai e volta no mesmo pecado, este vai te separar do Pai e você comete ele a si mesmo. A si mesmo. Sem se importar. Isso entristece o Espírito Santo. Que possamos então ter uma vida de oração, uma vida disciplinada, chegando a Deus sabendo quem Ele é, com a fé que nos faz conhecê-lo de perto, mais perto e cada vez mais perto dele, seja através da luta ou seja através da vitória, mas Ele vai te levar para mais perto dele, porque é onde nós precisamos estar. O mais perto dele é prostrado aos pés dele, se humilhando aos pés dele. Jesus é tudo o que você precisa. Ele tem tudo o que você precisa. Mas a graça dele te basta. A graça dele me basta. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Está fraco? Digo fraco, eu estou forte.
porque o poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Não existe crente super-homem, não existe crente mulher maravilha. Existem homens e mulheres que se arrependem, homens e mulheres que vão sacrificar a vida, se for preciso, e morrer por este evangelho. É desses homens e mulheres que estamos precisando nesta hora. Homens e mulheres, profetas. Onde estão os Elias de Deus? Não é onde está o Deus de Elias. Onde estão os Elias de Deus? Que não tem medo, que não vai temer nessa última hora os falsos profetas, as heresias, as aberrações que temos visto e vindo pela igreja, marchando dentro da igreja. Nós vamos levantar a igreja triunfante. Nós somos a noiva de Cristo e nós fomos chamados para triunfar nessa terra, para marchar como vencedores, mais do que vencedores. Amém? Vamos ficar de pé? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando Paulo ele disse isso, Paulo estava dizendo que ele tinha passado por açoites, por humilhações, por aflições, por naufrágios, por nudez, por fome, perseguição. E ele continua, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Talvez você gostaria de ouvir diferente. Sem essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Longe dessas coisas, eu sou mais do que vencedor. Não. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. É na tua luta que você é mais que vencedor. É nas tuas perdas que você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus que te amou. Receba este amor, amigo, nessa noite. Ele está aqui com os braços abertos, com os ouvidos bem abertos para te ouvir. E que o pecado não venha fazer divisão entre você e ele. Amém? Feche os teus olhos. Jesus está aqui nesta noite. Nós estamos reunidos em nome dele. O Espírito Santo se entristece muito nessa hora. Há muitos perdidos agora, que não consegue mais ouvir a voz do Senhor, que não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Mas se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Se arrependa. De onde você estiver, não vou chamar para vir aqui à frente. A igreja de olhos fechados, de onde você estiver, se você quer fazer uma aliança com Jesus esta noite, esse Jesus da Bíblia, esse Jesus verdadeiro, que vai conduzir você pelo vale da sombra da morte, mas você não vai temer mal nenhum, porque Ele vai estar com você. Você quer fazer uma aliança com esse Jesus, que você não fez ainda, e você quer fazer esta noite, levanta a tua mão de onde você estiver. Amém. Pode abaixar a tua mão. Amém. Pode abaixar a tua mão. Mas alguém quer fazer uma aliança com Cristo Jesus esta noite? Amém. Pode abaixar a tua mão. Mas alguém quer ter um encontro verdadeiro com Cristo esta noite? Ele está aqui. Foi necessário ele passar aqui, como ele passou em Samaria, para encontrar aquela mulher samaritana seca, faminta de Deus. Assim como nós estamos aqui agora, com o coração sedentos por Deus, e tem uma água sendo derramada, jorrando no trono dele, rios de águas vivas estão fluindo neste lugar, e aquele que beber da água que ele der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, e nunca mais terá sede. Essa água suja que você tem bebido no mundo, você não vai beber mais. Você vai tomar de uma água viva, que você não mais terá sede. Vidas que levantaram a mão nesta noite, Deus viu, Deus ouviu o clamor do teu coração, e Ele recebeu a tua mão e pegou a tua mão, e não vai soltar mais. Portanto, não solte a mão dele, não solte, porque Ele vai com você até o fim. Se porventura alguém que mesmo que não saiu da igreja, porque o desviado agora ele não sai da igreja mais, ele continua na igreja, mas sente saudade. Sente saudade do Pai, sente saudade do abraço do Pai, do aconchego do Espírito Santo. Se você está aqui querendo voltar para o Pai, Ele está aqui também para te receber como filho pródigo, de braços abertos para você. Levanta a tua mão, você que está longe do Senhor e quer fazer hoje esse
reencontro, quer retornar hoje aos braços do Pai, onde você estiver, levanta a tua mão. Você que está afastado do Senhor, tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar hoje, romper com o pecado, romper com o aguilhão do pecado, romper com as correntes do inferno. Levanta a tua mão agora. Deus vai segurar a tua mão para não soltar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, igreja. Senhor, nós entregamos, ó Pai, nas tuas mãos este culto. Essas mãos, ó Deus, que romperam agora com o inferno, romperam, ó Deus, com trevas, agora estão, ó Deus, na luz do Senhor. Ó Deus, dessas mãos que se levantaram, tome, ó Pai, estas vidas. Meu Deus, quebra cadeias, meu Deus, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Que demônios sejam amarrados, para que essas vidas consigam trilhar o caminho da salvação, o novo e vivo caminho que ainda está aberto através do sangue de Cristo Jesus. Nós temos o hoje, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de salvação que o Senhor deu a esta casa hoje. Muito obrigada pela tua presença. Eu entrego nas tuas mãos esta igreja, entrego nas tuas mãos o ministério desta igreja. Ó Pai, que o Senhor venha dar forças, ó Pai, a liderança que o Senhor colocou à frente desta igreja, que venha conduzir esta liderança, ó Deus, pelo caminho certo, pelo caminho da palavra de Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor por esta igreja que se levantou neste lugar, porque sabemos que há um projeto de Deus aqui. Ó Pai, fica à vontade neste lugar, para curar, para salvar, para libertar, ó Deus, e para fazer aquilo que aprove ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.